Olá, galera ligada no seu Proseando na Gerais. Estamos de volta com mais um programa hoje e com uma convidada super especial, amiga, que eu já queria trazer há bastante tempo. Arrumou uma brechinha na agenda agora e a gente está recebendo hoje Débora Rosa. Seja bem-vinda. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de tantos nãos aí que aconteceram nessa trajetória. Você me dá a oportunidade de a gente estar aqui, também estar com o telespectador da Gerais, agradeço muito. E é um prazer estar novamente nesse estúdio. Que isso, tem tanta história. Que antes de começar o programa, nós já fizemos um programa contando história exatamente. aqui. Agora vamos jogar para o ar. A gente começou a se descobrir aqui com um monte de coisa, né? Muita coisa, muita afinidade, bacana isso. Legal. Vamos começar sabendo. Débora Rosa, todo mundo conhece, compositora, cantora, tá por aí na região fazendo sempre muito sucesso. Mas, assim como eu, não é norte mineira. Exatamente, não sou filha daqui, sou adotada e muito bem adotada, mas venho do sul de Minas, uma região que você conhece muito bem, também conhece a minha cidade, sou de Poços de Caldas ali, a última cidade divisa com São Paulo, frio gostoso, maravilhoso, turismo delicioso naquele lugar, mas a minha família, essência pai, mãe, tios, é daqui da região. Né? Minha mãe de Coração de Jesus e meu pai de Grão-Mogol, duas terras lindas, né? Aí que eu quero saber como é que os dois do norte de Minas foram fazer você lá em Poços de Caldas, na lua de mel. E se conheceram em Montes Claros e se casaram aqui na Catedral Metropolitana, Padre Tadeu, foi o celebrante. Padre Tadeu, grande Padre Tadeu. Tive o prazer de viajar com o Padre Tadeu muitos anos depois da minha vida, que a gente pode chegar lá nessa história, nessa conversa nossa hoje. E casaram-se e foram morar em Poços de Caldas. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica na época, na parte de seguros. Na realidade, a SACE, que é a Seguradora Nacional de Seguros Gerais da Caixa. Então, meu pai era inspetor de produção de seguros e já trabalhava na região até Belo Horizonte. Mas ele conhecia o sul de Minas porque ele atendeu algumas cidades lá esporadicamente. E nisso, se apaixonou por Poços e, conversando com minha mãe, falou, olha, quando a gente casar, nós vamos morar num lugar diferente, não vamos morar aqui. E foi o que aconteceu. Eu e meu irmão, o DJ Júnior, muita gente também deve conhecer, atua aqui na cidade também, nascemos lá e vivemos muito tempo lá, né? Até um episódio fatal aí, que foi a perda da minha mãe. Que voltou para cá. Exatamente. Antes de chegar lá, eu já ia brincar com você, eu falei, Poços de Caldas, para quem não conhece ainda, essa cidade turística do sul de Minas, que conta a história que fica dentro de um vulcão. Exatamente, né? É mesmo. Ela é conhecida como a terra da lua de mel. Terra da lua de mel. Principalmente ali naquela região de São Paulo, Rio, eles têm que passar a lua de mel em Poços. Exatamente, há vários pontos turísticos lá, que são a Represa Saturnino de Brito, Recanto Japonês, o Cristo Redentor, a praça que tem do relógio floral e a Praça da Rosa. A cidade também é conhecida como Cidade das Rosas. Verdade. Né? Tem um codinome de Cidade das Rosas. E as noivas, o grande ponto alto lá, a cascata Véu das Noivas. Véu das Noivas. Né? Que é uma cascata enorme que cai lá com esse semblante que lembra realmente um véu de noiva, né? São várias cachoeiras. Recanto dos Namorados também. Exatamente. Muito bonito lá. E, como disse, tem muita gente que resolve casar e morar lá e tem muita gente que depois que vai lá fala, não, agora nós vamos casar. Se inspira, né? Se inspira, né? E muita gente escolhe lá para fazer fotografia, para fazer festa. Eu morei lá um ano trabalhando na Globo de Varginha, lá teve uma filial. Conheci bem a cidade, eu falei assim, a inspiração delas que veio de lá. Né? Na verdade, como é que foi essa sua infância lá? Muitos amigos? Sim. Escola? Escola, né? Eu e meu irmão estudávamos numa escola de freiras que pertence a uma rede chamada Jesus Maria José, tipo um Imaculada, na época, que hoje é Berlar, né? Mas o Colégio Imaculada aqui seria o mesmo padrão. E lá o Jesus Maria José. Ao lado, e nessa época que eu comecei antes de meu irmão nascer. Eu e meu irmão temos diferença de 6 anos, 1 mês e 7 dias de nascimento. Né? Eu sou de 21 de maio, meu irmão é de 28 de junho. Eu nasci em 75 e meu irmão em 81. Nasci a 4 graus e meio abaixo de zero, 6 horas da tarde. Olha que maravilha. Bem típico de Poços de Caldas. Meu irmão, pra você ver como é que já foi 6 anos depois. Meu irmão nasceu a 1h30 da manhã de junho, período realmente frio. Auge do inverno, né? E na madrugada que meu irmão nasceu, estava fazendo 10 graus. Ou seja, eu nasci às 6 da tarde, no mês de maio, 6 anos antes, com 4 graus e meio abaixo de zero, e ele de madrugada, 1h30 da manhã,
nasceu com 10 graus acima. Você pediu para esquentar uma esquentadinha. Já foi preparando. Né? Eu falo que quando eu nasci, quando começou a chorar, que aí congelou meu choro, né? Falo, não veio mais choro. Não dá pra falar. Pode chorar com esse 4 graus e meio abaixo de zero, tem tapa na bunda que a língua trava. Né? Mas voltando ao assunto da escola, estudávamos na escola, mas na época que eu estudei, antes do meu irmão começar, também ingressar na escola, o Colégio de Freiras ele só aceitava as mulheres, né? Então, e ao lado nós tínhamos o Colégio Pio XII, que era um colégio regido por padres, o meu era regido por irmãs, Sim. E o colégio ao lado, muro com muro. Renomado, né, inclusive. Pio XII era por padres e só aceitava homens. Então era muito engraçado, Esse porque o muro pessoal que devia era ser uma maior festa. subia no muro para poder ver os meninos, e os meninos subiam para ver as meninas. Era uma ia graça, né? E daí você vê como é que a educação ela era rígida. Sim. Né? Há tempos atrás existia todo um processo, uma doutrinação diferente, mas é que eu falo que é uma doutrinação que formou homens e mulheres, assim, cidadãos, pessoas de bem, pessoas responsáveis, que é bem diferente do que a gente está, infelizmente, lidando hoje com os jovens hoje. Eu digo as crianças e os jovens. Quando a gente fala criança ali, as crianças a partir de 8 anos, que já tem ali começado uma vivência maior da escola, essa questão de alfabetização, né? Conhecimento, e aí pega a leva dos adolescentes até 16 anos. Essa turma entre 8 e 16, esses 8 anos de vida aí, escolar, é bem diferente do meu tempo para o seu tempo, para o tempo que a gente está vendo hoje. É aquela coisa de parar para pensar que ditadura, Deus me livre, nunca mais, mas que a educação... ninguém veio com trauma de bullying, de nada. Não existe. E a gente passava o bullying, que hoje... Porque hoje tudo tem título. Né? Hoje tudo tem título, hoje arrumar nome para tudo quanto é coisa. Né? Antigamente, para nós, era máximo era o dedão esfolado, a unha arrancada do pé, né? E o joelho dor de dente. descascado, olha lá. Né? Mas o resto, não, hoje todo problema tem um nome diferente, tem uma situação complicada e aí as coisas ficam mais difíceis. Acho que o mundo hoje está mais difícil de viver do que o nosso. Verdade. Né? Porque a gente brincava muito, entre aspas, havia um insulto da parte infantil, normal, negão, preto, gordo, magro, seco, não sei o quê. Mas ninguém se ofendia. Respondia de volta. Exato, e depois saia abraçado. Entendeu? O que máximo que acontecia, que sempre aconteceu, não é só no nosso tempo, acontece até hoje, às vezes saía na mão, né? Mas tudo se resolvia ali, a escola dava advertência para os dois lados, para justamente ninguém contar vantagem com ninguém. Os nossos pais também em casa dava aquela calibrada, comia na bunda. E falava, a próxima vez esquenta mais, e a gente voltava tranquilo. Baixava a bola. Hoje você já vê criança e adolescente levando psicólogo. Arma para a escola, depois que tem uma confusãozinha com um colega e quer resolver um negócio na faca, numa bala. Deus me livre. Então, assim, você está doente, né? O mundo, verdade. diz Chico César, Lenine e Mosca, numa composição deles chamada O Mundo, e eles falam isso, o mundo está muito doente. Né? O homem é que mata, o homem é quem mente. Então, é isso aí. E você aprontava muito quando criança? Você tem alguma história boa para a gente contar aqui nesse horário? Além do joelho operado, que eu cheguei e falei que estou com o joelho operado, né? Eu fiz uma façanha aí há um ano atrás, fui relembrar meus tempos de atleta e acabei dando uma ferrada aí com o meu joelho, tive que operar. Mas eu tenho marcas no joelho até nos dois, porque nessa escola, no colégio que eu estudava, havia uma escadaria de pedras para poder chegar na gruta onde tinha a imagem de Nossa Senhora. E eu, assim, eu era muito fã de cair nessa escada. Toda semana eu tinha que descer lá de cima e batendo, quicando, entendeu? Mas era fã, era fã, é ótimo. Eu chegava em casa com os joelhos cortados, roxo, aquela coisa. E era pedra mesmo, assim, que nada. E eu não sei o que é que tinha. Eu tinha algum problema com aquela escada. Ou ela com você. Né? Ela não gostava de mim ou tinha alguma coisa. Direto, assim. Quando eu passava 2 semanas sem cair nela, já era uma vitória. Porque 2 semanas direto, sem estrupiar meu joelho nela, já era... Mas eu aprontava, assim, coisas muito... brincadeira de criança, saudável, né? Eu nunca fui de fazer estripulias que me trouxessem consequências graves, não. Sabe? Embora no colégio, na época que eu estudava, pouca coisa era o suficiente para a gente ir para a sala da supervisora, ficar de castigo virado para a ponta da parede, rezando o credo, a Ave Maria,
tinha que fazer aquele compêndio todo, era um colégio católico. Você tinha que saber os treinos de cor, na hora que você errava, você começava do início, entendeu? E peguei o finalzinho ainda da palmatória. Eu peguei um finalzinho de palmatória nesse colégio. O colégio tinha... Põe as mãozinhas pra cima. De madeira. E o trem estalava e você fechava. E se reclamar, você levava a segunda. Então ninguém reclamava, porque para ficar só na primeira. Entendeu? Agora, aqui para nós, não tem ninguém nos ouvindo, já que você conheceu essa palmatória, alguma delas foi porque você resolveu paquerar no muro? Não foi. Você acredita que eu levei uma palmatória? Foi mais trágico um pouquinho. Foi quase beirando isso, mas não foi por aí. Digo, amor e ódio tem uma ligação muito próxima, né? Pequena. Mas então, como é que foi a história minha da palmatória? Dentro das minhas facetas todas, né, nessa época eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, e eu fazia capoeira já nessa época. No colégio tinha capoeira. E um colega meu de sala, que eu não esqueço nunca, chamado Sidney, não posso esquecer, né? Chamado Sidney, fazia capoeira comigo. E pouco tempo depois entrou mais uma nova disciplina na parte de educação física, que foi Kung Fu. E ele optou em sair da capoeira e fazer Kung Fu. Era escolha, tudo, beleza. Quando ele foi fazer o Kung Fu e tal, aquela coisa legal e tudo, ele resolveu tirar uma onda comigo. Né? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito brincalhona, risonha, eu levo tudo a brincadeira, eu tento contornar tudo. Mas, se eu ficar brava, menino... Sai de baixo. Sabe aquele ditado, boi sons coiçado é certo? Quando eu levantar os pés, menino, vai voar mesmo. Vai voar Kung Fu para todo lado. Entendeu? E assim, tinha aquela coisa que quis competir, na realidade, com mostrar para os meninos que Kung Fu era melhor que capoeira. Mas ele não foi atrás de um menino, ele veio atrás de mim, porque ele já deve ter deduzido. Baixinha, mais gordinha, aquela coisinha assim, isso vai ser mole e tal. Veio pirraçando, sabe? Empurrava, batia a mão, empurrava nas costas, e eu fui ficando nervosa. Eu estava com as minhas colegas, nessa época, já o colégio já admitia meninos. Nesse tempo, o colégio já estava, há pouco tempo, ingressando meninos. Aí, nessa brincadeira toda, ele vai e me resolve me dar um golpe de Kung Fu, realmente, que me acertou as costas. Ele me deu uma pancada, de pé mesmo, assim, sem dó, nem pé, daquela coisa de aparecer, entendeu? Pá! E me puf no chão. Eu fui igual um tomate maduro, realmente, né? Porque eu não estava preparada para o golpe, estava de costas, não estava esperando, ele me pegou no contrapé. De jeito. Isso me subiu uma raiva deles, mas me subiu subiu um quente, desceu um frio, entendeu? Porque você não domina na hora. Só levantei já com o olho cheio d'água. Com o olho cheio d'água, eu olhei para ele e falei, moço, chorando já, porque doeu, né? E menina não tem jeito. Você até quer ser mais forte que o homem, mas a gente não tem, essa competição, ela acontece, mas a gente tem que saber as diferenças. A mulher sempre vai ser diferente de homem nesse contexto. Força muscular é sempre muscular, responde para homem. Mas técnica, a gente aprende. Já é igual. E em questões de técnica e estratégia, mulheres saem na frente. Já estou fazendo igual, ela quer sair na frente. Mulheres saem na frente, entendeu? Técnicas e estratégias já é conosco. Força pode ser com vocês. Mas esse outro ponto é com a gente. Eu levantei, olhei para a cara dele. E aquela, como te falei, no quente e no frio, eu acho que ele duvidou que eu conseguisse dar um golpe de resposta nele por causa da pancada que tinha sentido. E é um golpe na capoeira que a gente bate um pé chapado, que o golpe chama realmente chapa. Ele vem de baixo para cima e ele é para pegar nessa região do nariz, queixo e nariz. Pá, você bate o pé de lado, tum, porque você tem um martelo que é na lateral. Você pega de frente. Exatamente. O martelo você vem de lado, dá no pé da orelha do cara. Vapa e volta, entendeu? A chapa, eram 3 golpes de pé. Um que é o primeiro que você falou, que vem para os peitos, e o outro era o que vinha no nariz. Eu só levantei o pé e de baixo para cima. Quebrei o nariz do menino. Não era a minha intenção. Você não entende o meu desespero. Eu vi o sangue descendo no nariz daquele menino. Eu saí correndo para o banheiro feminino, tranquei a porta, não queria ver ninguém. Moço, a minha dor sumiu. Ele não me tirou sangue, mas não foi minha intenção. Mas a raiva foi tanta que eu te falando. Estratégia,
É contigo mesmo. Raciocinei, mirei a altura, foi só um golpe, foi só a primeira. Ele estava rindo de mim e os meninos ao redor naquela chacota. Ih, capoeira não serve pra nada. Bom mesmo é Kung Fu, é mesmo. Foi... Tá. Povo, quando eu olhei que ele levantou chorando, sangue já tinha lavado. Quebrou realmente a cartilagem do nariz dele. E ele era colega de escola e vizinho de rua, assim, ó, de menos de um quarteirão de esquina Pior pra ainda, outra. era perto de casa. E aí, resultado. Não teve mais aula de Kung Fu porque a família foi desmoralizada ao extremo. Não teve mais de capoeira, a irmã chamou nossos pais e nós fomos advertidos e levamos uma suspensão os dois de 3 dias e ainda ficamos punidos ainda também, tanto eu quanto ele, de ficarmos um mês sem atividade esportiva nas lutas que a gente praticava. Chamou os mestres, meu mestre de capoeira era mestre Sena, e o dele eu não recordo o nome, mas chamou os 2 mestres, mostrou o que tinha acontecido, como é que tinha desenrolado e tudo mais. E aí estão suspensos das aulas de Kung Fu, ele e ela de capoeira, por um mês, além de cumprir 3 dias de suspensão da escola. Vocês verem como é que o sistema era bruto. Fazia, acontecia. E ainda quando cheguei em casa, levei uma chuletada de mãe e de pai, porque, né, naquela época não tinha esse negócio. Aí não tinha capoeira que defendia. Tipo assim, se você apanhar lá fora, vai apanhar aqui Meu dentro. pai aqui dentro também. Você deve saber Vai disso. brigar lá pra você ver. Arruma confusão lá que você vai ver a confusão aqui. Você ficou em Poços de Caldas até quantos anos? Fiquei em Poços até meus 12 anos, né? Até 12 anos. Nessa época eu não trabalhava ainda, não chegou a mexer com trabalhar, não. Não. Aquela criança que mamãe e papai cuidavam direitinho dentro de casa. Exatamente. Era só escola, e brincar na rua, andar de bicicleta, entendeu? Muita brincadeira com os vizinhos, colegas. Escola a gente brincava demais e os meus colegas de escola, pelo menos uma boa parte da minha turma de sala, pelo menos umas 6, assim, que eram mais próximas, a gente era vizinha, mesmo de rua, que morava no quarteirão de baixo, que morava 2 esquinas depois. A escola juntava então, em casa. assim, exatamente, às vezes falava, tô indo na casa de Viviane, tô indo na casa de Cida, que era outra colega, tinha Adriana, que era mais embaixo, que era bem próxima à igreja lá, próxima à igreja matriz, que eu estudei no Jesus Maria José, você conhece a cidade, sabe? Lá ela era a que morava mais perto do colégio. Tanto é que a gente descia a turma daqui de cima e passava na porta da casa dela, pegava, né, e seguia com ela e ia todo mundo para a escola. Então, assim, era muito gostoso isso. Então, essa parte de ter vindo para cá foi por uma fatalidade. Talvez se ela não tivesse ocorrido, talvez eu nem tivesse vindo definitivamente para Montes Claros, né? A minha mãe, nós morávamos lá, só a minha família mesmo, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Parentes, nós são todos aqui em Montes Claros, Belo Horizonte, aqui a região norte mesmo, mesmo em Grão-Mogol e mesmo em Coração de Jesus, que são as terras dos meus pais. E a maioria toda está aqui hoje, instalada em Montes Claros mesmo os que vieram de lá. E com 37 anos, a gente teve o maior golpe, né? Falando de luta e tudo, mas aí eu sofri o maior golpe. Eu estava com 11 anos, meu irmão com 5. E a minha mãe se sentiu mal no sábado 14 de março. Teve um desmaio e tal, não chegou a ir ao hospital, mas ela já tinha conhecimento que estava com problema cardíaco, já estava com cirurgia agendada. Naquela época tudo era muito difícil, você tinha que operar em Belo Horizonte ou em São Paulo, e ela ia fazer uma ponte safena, no interior não fazia. E estava tudo já pronto para ir para São Paulo em junho, após o aniversário do meu irmão. Ela pediu isso, porque ela era de 21 de abril, eu sou de 21 de maio e meu irmão de 28 de junho. E ela falou que queria comemorar os aniversários dos filhos para depois operar, porque meu pai faz aniversário em 2 de novembro, então ele era mais distante, ela ia fazer exatamente nesse intervalo aí. Mas a vida não permitiu, né? Não deu tempo. E no dia 14 de março ela sentiu mal e tudo, e nós tivemos... Aí ela foi um mal-estar súbito, um desmaio, mas que ela não deu muita importância. Continuou fazendo as atividades de casa e beleza, e quando foi à noite, ela me chamou para conversar. Aquela conversa assim, que só depois que passa que você percebe que... Era uma despedida. Era uma despedida, né? Mas eu não tinha consciência, eu tinha 11 anos de idade, eu jamais imaginar uma coisa dessa. Mas eu lembro de falar com ela, porque ela me falou assim, numa das coisas que ela comentou, ela me disse assim, filha, não importa o que aconteça no decorrer da sua vida, eu vou sempre estar do seu lado, eu vou sempre estar com você. Mas eu preciso que você me prometa uma coisa,
que independente do que acontecer, você vai cuidar do seu pai e do seu irmão para mim e por mim. E eu vou estar sempre te ajudando nisso. Eu lembro que nessa hora assim, eu chorei, eu parei, chorei e falei assim, senhora, para de falar isso comigo, porque eu vivia falando com ela que eu e meu irmão íamos morrer antes deles, do meu pai e meu irmão, e do meu pai e da minha mãe. E ela falava, não, minha filha, não é assim a ordem da vida, né? Porque vocês são muito jovens, vocês ainda têm que viver. Os pais é que vão na frente, igual assim, os avós vão primeiro, depois vão os pais, depois vão vocês vão ter filho, os filhos vão ficar, era assim, ela narrava a história da vida, né? E eu brincava, falava assim, falava do meu jeito, né, de criança, falava assim, não, mas vai ser diferente. Eu vou dar um jeito. Eu não vou, vai ser eu e meu irmão que vai morrer primeiro, depois é que vocês vão morrer. E ela não rebatia, lógico, mãe é sabedoria o tempo todo. E quando aconteceu isso, quando foi na noite, ela me contou, falou tudo isso, me fez prometer, eu falei que prometia, que cuidava. E fui deitar e dormir. Quando foi 5 horas da manhã de domingo, meu pai me acordou para a gente agilizar. E falou, sua mãe não está passando bem e eu preciso que você levante para me ajudar. Sua mãe não está passando bem já tem muito tempo e eu preciso agilizar para a gente levá-la para o hospital, não dá mais para esperar. E aí eu fui na casa de uma vizinha, que era uma vizinha amiga, a primeira pessoa que eles fizeram amizade quando eles casaram-se e mudaram para Poços de Caldas. Essa senhora, ela foi uma pessoa que vivenciou meu nascimento, né, o nascimento do meu irmão, e nos ajudou muito. Chamava Dona Deia. E meus pais moraram num apartamento, ela tinha um predinho, e eles moraram no apartamento dela por muito tempo. Eu nasci nessa casa dela. E ele pediu para que fosse lá, porque na época em casa nós não tínhamos telefone. Pouquíssimas pessoas tinham aparelho telefônico naquela época. Ele falou, você vai, pega a sua bicicleta, vai lá na Dona Deia e fala com ela que sua mãe não está passando bem, que é para ligar para o médico dela, que ela sabe que é ligar para o Dr. Rovilson e falar com ele que ela está passando muito mal, o que eu faço? Se ele vem aqui, naquela época tinha muito essa coisa, hoje que a gente vê falar médico da família em casa, mas naquela época já era assim, mesmo. Entendeu? Era o médico que fez o parto primeiro, fez o parto segundo, que cuidava indicava o pediatra e cuidava da sequência da família, e ele era esse médico. Ele fez o parto meu e do meu irmão. E minha mãe tinha consultado com ele já sabia do problema da minha mãe. Vou fazer um suspense. Vamos dar um intervalinho. A gente volta daqui a pouco. Vamos olhar a palavra, já a gente continua a história aqui. Segura aí, hein?